fala de contratos agrários, de espécies, nós temos vários tipos de contratos agrários comumente utilizados dentro do agronegócio. O primeiro dele, que boa parte de vocês já ouviu falar, é o arrendamento rural. O arrendamento rural nada mais é do que, de um lado, proprietário de terra, do outro, produtor rural. O proprietário de terra cede para o produtor rural para que ele possa explorar a atividade naquele imóvel e, em contraprestação, ele recebe um valor fixo pré-estabelecido em contrato, tá? O que isso quer dizer? Que, por exemplo, eu posso ir lá e arrendar um imóvel rural para... Vamos achar alguém aqui, para o Juliano. Eu fui lá e eu arrendei, eu tenho um imóvel rural chamado Fazenda São José, e eu arrendei eu cedi o meu imóvel rural para que o Juliano, ele produza, para que o Juliano, ele explore a atividade rural. Ele vai lá plantar soja, vai criar gado, ele vai criar os porquinhos dele lá, ele vai executar a atividade rural. Ele é produtor rural. O que acontece? Eu combinei com ele que eu vou receber um valor fixo. Todos os anos eu vou receber 40 mil... Tá, vamos falar a cada 3 meses. Todos os meses eu vou receber 40 mil reais em minha conta bancária. Então, eu tenho um vínculo com ele, assim como existe no imóvel urbano, onde eu loco um imóvel urbano para um comércio ou então para uma pessoa residir. Eu cedo meu imóvel com uma contraprestação monetária, com uma contraprestação financeira. Todos os meses, o que o Juliano tem que fazer? Ele precisa depositar para mim 40 mil reais por mês. Eu, Fernanda, estou arrendando, estou locando, estou cedendo com uma contraprestação monetária. O Juliano, ele tem a obrigação de todos os meses me pagar. Faça chuva ou faça sol, o Juliano consiga produzir, consiga cumprir a meta ali de produção dele. Ele achou que ele ia produzir muito, ele achou que o clima ia ser favorável. Independente se for favorável ou não, se ele cumpriu a tua meta de produção, ou então até mesmo de valor de venda ou não, ele precisa me pagar os 40 mil, valor fixo pré-estabelecido. Ou seja, eu, Fernanda, independente do que acontecer com a produção do Juliano, eu não vou me interferir, eu não vou compartilhar com os riscos daquela atividade. Esse é um dos grandes pontos e das grandes diferenciações entre o contrato de arrendamento e o contrato de parceria rural. Por quê? Porque independente do que acontecer com a atividade do Juliano, eu não vou correr risco nenhum. Eu vou receber o meu valor fixo pré-estabelecido em contrato, 40 mil reais por mês. Vamos pensar aqui num imóvel urbano, tá? Então, eu tenho lá uma sala comercial que eu alugo por R$ 1.500 para uma loja de roupa. Eu loquei para o Vladimir. O Vladimir tem uma loja de roupa e ele me paga todos os meses R$ 1.500. O que acontece? Chegou lá no final do ano, eu sempre cito esse exemplo aqui para vocês. Chegou lá no final do ano, todo mundo quer comprar roupa nova, todo mundo quer ficar bonito para assistir a queima de fogos da sala ou então para passar o Natal ali com a família. Todo mundo quer comprar roupas novas em dezembro, tá? Então, o faturamento do Vladimir nessa loja de roupa acaba aumentando. Então, ele teve lá no mês de dezembro o faturamento de 100 mil reais. Quanto é que o Vladimir vai me pagar? Eu, Fernanda, que sou proprietária daquele imóvel comercial que eu loquei para o Vladimir. Ele vai me pagar R$ 1.500. Ponto. Janeiro, nós temos material escolar, rematrícula, IPVA, IPTU. Nós temos várias outras obrigações e também não temos nós não temos tantas obrigações sociais, tá? Então não tem tanta festa para a gente participar ali em janeiro. Então é comum que a loja do seu Vladimir, ela não tenha tanto movimento. Então vamos pensar que em janeiro o seu Vladimir faturou 0. Por quê? Porque a movimentação de janeiro é baixa. A movimentação ali no começo do ano é baixa. Quanto ele faturou 0, tá? Infelizmente, aconteceu que ele acabou deixando a loja um pouquinho parada ali também. Ele deixou uma semana, tirou uma semana de recesso, mas ele faturou 0 no mês de janeiro. Quanto é que o seu Vladimir precisa me pagar? R$ 1.500. O que isso quer dizer? Que eu não compartilho com os riscos da atividade. Eu não compartilho com os riscos da atividade. O arrendamento rural é a mesma regra, tá? Então, eu cedo meu imóvel para que o Juliano, ele explore a atividade rural. Em contraprestação, ele vai me pagar o valor fixo pré-estabelecido, independente do que acontecer com a produção dele.
Se, infelizmente, ele perder toda a produção, ele vai me pagar os mesmos 40 mil reais mensais. Se o valor da soja explodir, a produtividade dele for além do que ele esperou, ele vai me pagar apenas os mesmos 40 mil reais mensais. No arrendamento rural não existe compartilhamento de riscos, ok? Seguimos. Contrato, outro contrato comumente utilizado, porque os mais comumente utilizados são contratos de arrendamento rural, parceria rural, comodato rural, condomínio rural e integração rural. Esses são os 5 contratos mais utilizados no agronegócio. E o que mais gera dúvida ali, na maior parte dos contadores e até mesmo dos produtores rurais. Porque quando a gente fala dessas fiscalizações que estão mirando os contratos agrários, eu não estou falando sobre a redação jurídica. Eu não estou falando sobre como é que está sendo redigido esse contrato. É de suma importância? Com certeza. Cumprir as regras do Estatuto da Terra é importante para o contrato agrário? Com toda certeza. Mas quando eu falo dessas fiscalizações, eu não estou falando do aspecto jurídico, eu não estou falando da redação do contrato. A execução desses contratos. A maior parte dos contratos agrários que estão sendo notificados não são, até mesmo porque a Receita Federal ela não tem acesso a esse contrato antes de solicitar. Antes dela solicitar o contrato, ela não tem acesso, ela não consegue ver como é feita a redação do contrato. O que ela tem acesso? A movimentação financeira, a movimentação de notas fiscais, como é que você declara dentro do imposto de renda, como é que o proprietário declara dentro do imposto de renda, são essas informações que a Receita tem acesso. Então, a maior parte não, 100% das fiscalizações que estão acontecendo estão pelos aspectos fiscais e tributários, por aquilo, como é feita a declaração e também como é recolhido os tributos voltados aos contratos agrários. Arrendamento rural, ok. E agora a parceria rural, que são os 2 contratos mais confundidos. Os 2 contratos que mais a Receita está encontrando e está descaracterizando. A parceria rural, por sua regra, se a gente for lá no Estatuto da Terra, o que a gente tem? Nós temos de um lado um proprietário do imóvel rural, porque o contrato agrário é essa seção, do outro lado o produtor rural. O proprietário, ele cede o imóvel para o produtor explorar a atividade rural e, em contraprestação, ele recebe frutos dessa parceria. Então, ele sempre vai receber frutos daquilo que foi produzido naquele imóvel. Então, se a gente está falando que, ao invés do meu contrato com o Juliano, que era um contrato de arrendamento, agora ele passa a ser um contrato de parceria rural, eu estou cedendo o meu imóvel para o Juliano produzir e, em contraprestação, ele me irá pagar frutos, ele irá me distribuir frutos daquela parceria.